Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo, que estamos aí já na quarta parte do nosso estudo. Estamos meditando um pouco sobre Satanás e quem é ele e como ele tem operado. É nítido que a gente não vai conseguir estudar tudo, sobre o inimigo da nossa alma, mas a gente vai ter um pouco de noção de quem ele é, como ele trabalha, como ele atua, tudo baseado dentro da palavra do Senhor. Todo estudo tem que ser baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus é a base de qualquer pregação, é a base de qualquer estudo bíblico. Dando continuidade, hoje a gente vai estar vendo um pouco mais, aprofundando um pouco mais. Vou ler em Mateus capítulo 13, o versículo 4 e depois o versículo 19. Diz assim: E quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. O versículo 19 é a explicação do versículo 4. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, algumas traduções fala diabo ou Satanás, mas na tradução da Bíblia que eu estou usando, fala maligno, mas aqui maligno também se refere ao próprio Satanás. Então a gente vê aqui no primeiro tópico, em Mateus 13, do versículo 4 e o versículo 19, a gente vai ver que o diabo, ele arrebata do coração do homem a palavra do Senhor. O diabo, ele arrebata do coração do homem a palavra que é semeada. É por isso que muitos ouvem a mensagem, mas acabam não crendo, ou às vezes até crer por algum momento, por algum instante, mas no decorrer dos dias, dos meses ou dos anos, ele vai deixando as coisas deste mundo dominar seu coração. Ele não se desprende deste mundo, e a gente precisa ter a noção e o conhecimento que a palavra do Senhor vem nos ensinar, que nós estamos apenas de passagem. Estamos aqui neste mundo apenas de passagem, isso é nítido, qualquer pessoa pode ver. As pessoas nascem, crescem, envelhecem, morrem. Então, o nosso tempo aqui é curto. A palavra do Senhor vem falar que a nossa vida é como a neblina, que vem e passa, é como uma nuvem carregada de chuva, que vem e passa. Os nossos meses estão contados, como diz o patriarca Jó, que os nossos meses estão contados, ou seja, o dia da nossa partida já está determinada pelo Criador. Então, a gente vê que Satanás, ele arrebata do coração do homem a mensagem. Às vezes a gente pregamos, abrimos os olhos das pessoas com base na palavra, mas a incredulidade e a dureza do coração não permite que eles venham permitir que a semente, a palavra é comparada à semente que é plantada em terra e não permite que essa semente venha crescer e se tornar uma árvore frutífera. Infelizmente, Satanás tem as suas artimanhas para impedir que a palavra do Senhor venha produzir bons frutos na vida das pessoas. As pessoas até escutam, mas não creem, são incrédulos, estão com o coração endurecido. A palavra do Senhor fala, nos ensina que o coração do homem é inclinado ao mal. Ou seja, o nosso coração humano, ele é inclinado às coisas más e às coisas pecaminosas deste mundo, aquilo que nos afasta e aquilo que nos distancia da presença de Deus. Então a gente vê que Satanás, ele faz o quê? Ele trabalha para impedir
que a mensagem venha produzir a libertação, ele trabalha de uma maneira que venha impedir que a mensagem do Evangelho venha libertar as pessoas das cadeias e das prisões ao qual ela se encontra. Satanás ele trabalha de maneira que venha impedir que as pessoas venham crer, acreditar no Evangelho. No livro de Romanos, se eu não estiver enganado, no capítulo de número 10, fala que é necessário crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus para que a pessoa receba a salvação. Tem que crer com o coração e confessar com seus lábios. E Satanás ele tem trabalhado para que as pessoas não venham crer no Evangelho, na palavra do Senhor, como uma palavra fiel, verdadeira e inerrante. O segundo tópico a gente vai estar vendo lá em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 13 até o versículo 15, que vem falando de Satanás como um anjo de luz, ele se transfigura em anjo de luz. Foi algo que eu dei uma pincelada na aula passada. Vamos ler, 2 Coríntios 11, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. O versículo 13 até o 15 diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem e ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então aqui, essa epístola escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntio, vem nos ensinar que há falsos obreiros, pessoas que se intitulam apóstolos, pastores, ministros do Evangelho, mas que são, na verdade, obreiros das trevas, homens e mulheres que se escondem atrás da palavra, usam a palavra do Senhor para os seus próprios, para atrair para si o seu benefício próprio, para fazer da palavra do Senhor como um comércio, para trazer lucros próprios. E esse não é o objetivo da palavra do Senhor, trazer lucro financeiro, como a gente tem visto muitos trabalhando desta maneira. Mas a palavra do Senhor ela é para ser ministrada, para que as vidas, as pessoas venham ser libertas do pecado que a aprisiona. A palavra do Senhor ela serve para nos purificar, nos santificar e fazer com que nós venhamos estar prontos, preparados e aptos para receber a vida eterna mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então a gente vê aqui no versículo 13 do capítulo 11 de 2 Coríntios, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, trabalham com fraudes, com mentiras, e se transfiguram-se em apóstolos de Cristo. Hoje em dia, muitos que se intitulam pastores, apóstolos, missionários, muitos, infelizmente, não estão pautados na palavra e nos princípios da palavra do Senhor, mas estão ali engatados, presos, na sua própria avareza e ganância maliciosa. O versículo 14 não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A gente viu na aula passada que Satanás ele estava em meio aos anjos no céu, numa reunião angelical, e os próprios anjos não o conheceu. Apenas o próprio Deus sabia que era Satanás, porque ele se transfigurou em anjo. Os espíritos malignos, eles podem mudar a sua forma, a sua aparência, eles podem se transfigurar
e em uma aparência de uma pessoa que já morreu, para dizer que foi a pessoa que voltou. A palavra do Senhor nos ensina que após a morte segue-se o juízo. A palavra do Senhor vem nos ensinar que ao homem está determinado morrer apenas uma vez. Morreu, acabou. Segue-se o juízo, a prestação de contas. Então, quem morre não volta a esta terra. Quem volta são os espíritos das trevas que se transfiguram na forma e na imagem das pessoas para seduzir, enganar as pessoas com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos, para seduzi-las e levá-las à perdição eterna. O versículo 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. As pessoas podem até enganar multidões usando a palavra, como a gente vê muitos que se escondem atrás da palavra do Senhor e usa ela distorcidamente para enganar e fazer dela como lucro financeiro. Mas essas pessoas um dia vão prestar contas e o fim delas será conforme as suas obras. Ou seja, se elas hoje causam dano, a sua vida sofrerá dano. Se hoje essas pessoas que se intitulam pastores, missionários, apóstolos, bispos, líderes de determinadas religiões estão trazendo mal às pessoas, estão servindo de instrumento de Satanás para induzi-las à perdição, o fim de sua vida será conforme o que ela trabalhou e fez na vida nesta terra, e haverá o dia da prestação de conta. A palavra do Senhor fala que uma alma ela tem muito valor, porque Cristo derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário para resgatar e para salvar os perdidos, para que possa ter a oportunidade de vida eterna. E aqueles que se dispõem a ser obreiros de Satanás e induzir essas pessoas à perdição com falsas doutrinas, eles prestarão contas ao Senhor. O terceiro tópico está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9, onde vem falando que ele é como um leão que runge. Ele é como um leão, mas não é o leão. O único que é leão é Cristo. O verdadeiro leão é Cristo. Satanás, ele tenta se parecer com Cristo, ele tenta imitar Cristo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e o versículo 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A palavra do Senhor nos orienta que nós precisamos ser sóbrios, estar atentos, acordados, vigilantes, porque o diabo, Satanás, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, ou seja, ele está circulando ao redor das pessoas. Ele fica ao derredor, procurando uma brecha, procurando uma oportunidade para poder entrar e destruir a vida da pessoa, porque esse é o propósito do inimigo, trazer destruição, fracasso e levar a alma dessas pessoas para sofrer uma eternidade no inferno e no lago de fogo. Então, a gente vê as artimanhas do diabo e a gente vê que o diabo ele é chamado de nosso adversário dentro da palavra do Senhor, o inimigo da nossa alma. Não se iluda achando que os espíritos malignos são bons, são seres espirituais bons, não são. Foram expulsos do céu porque se rebelaram contra o Criador. Já estão condenados e hoje eles querem levar o máximo de pessoas com eles, porque eles sabem que o futuro deles será um futuro de sofrimento e dor por toda a eternidade. E eles não querem sofrer só.
E aqui diz que ele brama como um leão. A palavra não fala que Satanás é um leão, mas ele brama como um leão. Ele tenta se parecer um leão, mas ele não é um leão. João, vamos ver também João, capítulo 8, do versículo 44 até o 45, que vem falando que Satanás é o pai da mentira. João 8, versículo 44 ao 45 diz assim: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Vê o versículo 44 de João 8. Ele é chamado de pai da mentira. Isso daqui foi o próprio Senhor Jesus que trouxe esse ensinamento ao povo que não cria no evangelho que ele pregava, na mensagem que ele anunciava. Porque não vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Aquele que não é filho de Deus se torna filho de Satanás. Aquele que não vive conforme os princípios da palavra e desobedece os princípios deixados por Deus, ele se torna automaticamente filho e servo de Satanás. Ele foi homicida desde o princípio. Veja, o seu caráter é mau desde o início. Não é um ser bom, não se iluda. Ele não se firmou na verdade, ou seja, ele sempre viveu na mentira. Ele sempre espalhou a mentira. E com mentira ele seduziu os anjos. Com mentira ele seduziu Adão e Eva. Com mentiras ele seduz os homens e os leva ao pecado. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a gente vê, Jesus ele falou que ele é a verdade e a vida. Jesus é a verdade e a vida. E aqui a gente viu que Satanás ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira e nele não há verdade, somente mentira, então quem mente se torna filho de Satanás. Quem mente, quem vive pautado na mentira, se torna filho das trevas. Ele deixa de se tornar filho de Deus para se tornar filho do diabo. É a palavra do Senhor que nos ensina. Então a gente viu as formas que Satanás tem trabalhado, as suas armas, as suas artimanhas. Claro que há muito mais para se aprender. A gente só deu uma pincelada, a gente só trouxe aqui um resumo, mas há muito mais para se aprofundar, há muito mais para se aprender sobre este conteúdo. Mas não se iluda com os espíritos das trevas. Eles não se arrependem, não há bondade neles, são seres maus que trabalham noite e dia para trazer o mal sobre a humanidade.